Olá, meu nome é Marcos Camogawa, sou professor da Exalc, Universidade de São Paulo, sou do Departamento de Ciências Exatas e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da química para a ciência de solos. Quando a gente pensa em química, 4 reações químicas são as principais. As reações do tipo ácido-base, reações de complexação, reações de compostos pouco solúveis ou de compostos de baixa solubilidade ou reações de oxidação e redução. Essas 4 reações, elas estão presentes na matriz do solo, nas reações químicas do solo. Alguns exemplos: equilíbrios de pH ou reações químicas envolvendo a alteração do potencial hidrogênio iônico, o conhecido pH, elas influenciam diretamente, por exemplo, na CTC do solo, na capacidade de troca catiônica, onde a presença ou alteração do valor do pH influencia o número de sítios de troca, absorvendo mais ou menos esses compostos, esses cátions e ânions presentes no solo. As reações de precipitação, equilíbrios de compostos pouco solúveis ou precipitações, elas estão diretamente ligadas, por exemplo, na solubilidade dos calcários. Então, quando a gente faz uma correção do pH do solo com uma calagem, com a aplicação de carbonato de cálcio ou magnésio, a solubilidade desse composto durante o tempo é o que faz a correção do pH do solo. Outro exemplo bastante aplicável a essa questão da solubilidade é a formação de compostos insolúveis de ferro e alumínio com o fosfato. Então a gente sabe que uma das maiores dificuldades da nutrição é a disponibilidade de fósforo para as plantas. Por quê? Os solos brasileiros são ricos em ferro e alumínio e tendem a precipitar fosfatos de ferro e fosfatos de alumínio em si. As reações químicas de oxirredução, quando a gente observa na matriz do solo, um exemplo clássico seria a transformação do nitrogênio no solo. A gente sabe que o solo é um ambiente oxidante e aí quando, por exemplo, eu adiciono compostos nitrogenados como sulfato de amônio ou ureia, eles rapidamente, esse composto nitrogenado na forma amoniacal, rapidamente é oxidado à sua forma mais oxidada, que é o nitrato em si. Então, só por aí já dá para a gente ver a importância da química dentro do cenário da ciência do solo ou a química do solo por si só. Para a gente falar um pouquinho sobre o desastre e o que aconteceu com o solo daquela região, a gente precisa entender um pouquinho o processo da mineração. A Samarco, ou a empresa que fazia o beneficiamento do minério de ferro, ela basicamente pulveriza a rocha e aí submete essa rocha a um tratamento alcalino. Nesse tratamento alcalino, ela separa a parte do ferro que interessa a ela, geralmente numa forma oxidada, e o que sobra, que normalmente é um resto do minério de ferro e silício majoritariamente, é o que era o resíduo que era descartado nos diques, nos tanques de armazenamento lá, que foi o causador do acidente de Mariana. Então, quando a gente olha para esse cenário, majoritariamente o resíduo que a gente tem lá são compostos silicatados, repletos de silício e alumínio, e compostos de ferro, além do hidróxido de sódio, que talvez é o material, é o reagente utilizado nesse processo. Então é um resíduo alcalino, um resíduo que tem muito ferro e muito alumínio. Quando esse material se juntou às águas do Rio Doce, ele foi disperso por um caminho bastante longo, sedimentando no leito do rio e nas margens próximo a esse local.
né? As cidades próximas foram bastante atingidas e o que tornou o solo muito difícil de ser cultivado. Por que que o solo tem essa dificuldade? Bom, primeiro motivo, os teores de sódio são bastante elevados, né? Então a gente sabe que o sódio ele tem a capacidade de dispersar partículas de tamanho pequeno, como as argilas, e isso faz com que ocorra uma impermeabilização desse material, né? As propriedades desse material ficam com difícil drenagem, com difícil infiltração de água. Bom, outro motivo é que esse material não possui matéria orgânica, ela tem características de material muito inerte, ela não tem nutrientes disponíveis ali para as plantas se desenvolverem, então em uma camada, em um material desse tipo, o cultivo fica praticamente impossibilitado, né? Então, ao mesmo tempo, né, alguns estudos, alguns trabalhos têm mostrado que esse material não contém outros contaminantes, né, metais pesados, metais que têm aí características diretamente tóxicas, né? Ela é uma toxicidade para um organismo biológico, mas ao mesmo tempo ela também não permite esse desenvolvimento por outras propriedades que não são características do solo. Bom, como o material tem por propriedade ser inerte e ele tem baixa drenagem, tem características de ser alcalino, o cultivo vai ser muito difícil, né? Então, não conheço a área, não tenho como afirmar, mas uma das hipóteses é que a gente tenha que estruturar esse material de forma muito similar ao solo, né? Então, como que a gente poderia fazer isso? Adicionar os nutrientes que são inexistentes a ele e melhorar essas propriedades de drenagem. A gente sabe que para que tenha uma maior estruturação, a gente vai precisar aí adicionar matéria orgânica, vai precisar adicionar alguns agentes agregantes, né, para que esse material seja mais permeável, que esse material tenha uma drenagem melhor e permita aí uma aeração e o desenvolvimento das culturas. Bom, como todo ambiente natural, né, quando exposto a uma contaminação ou um acidente como ocorreu em Mariana, a natureza por si só busca meios de se remediar, né? Existem técnicas, né, de remediação em que simulam ou tentam mimetizar o que a natureza faz de modo um pouco mais acelerado, né? Uma dessas estratégias é o que a gente conhece como atenuação natural, né? Essa atenuação natural, ela tende a adicionar ao solo, ou tende a expor esse material contaminado a processos que naturalmente aconteceriam na natureza. Um exemplo disso, né, um solo que foi contaminado por combustível. Esse combustível com certeza vai ser degradado por micro-organismos, né? E uma forma da gente simular esse efeito natural seria adicionar ou mais micro-organismos, né, fazendo uma incubação de novos micro-organismos, ou fazendo a adição de componentes que aceleram o processo de degradação microbiológica. No caso da Samarco, no caso do material, do resíduo sólido que foi depositado no leito e nas margens dos rios, como é um material inorgânico, né, ele não vai ser degradado microbiologicamente, mas ele precisa de uma estruturação. Então, uma das formas seria tentar fazer um processo de recuperação de matas ciliares, um processo de recuperação de cultivos de alguma espécie que seja resistente, para iniciar
um processo de ciclagem de carbono, ciclagem de micro-organismos e matéria orgânica, para que tudo isso em algumas décadas possam ser remediadas, que possam ter condições similares a um solo convencional. Tudo isso que eu acabei de falar, ela necessita de estudos bastante aprimorados, necessita que seja investigado com método científico, né, para que seja levantado e avaliado todas as possibilidades de trabalho, né? Então, a possível remediação ou a possível contaminação ou risco à saúde, ela tem que ser investigada, né, através de processos químicos e bioquímicos, através da avaliação do ecossistema, para que tudo se conclua e possa fazer uma previsão do tempo. É muito difícil da gente, a partir de notícias da televisão ou informações não científicas, concluir a partir disso, né? Então cabe a vocês, alunos, aí investigarem, fazerem todos esses levantamentos, utilizando a metodologia científica e utilizando informações baseadas em critérios, né, que permitam que você consiga concluir com veracidade, né? Então, e nesse processo todo, a química é muito importante e ela está diretamente ligada aí à ciência dos solos, às ciências ambientais. Então, é importante que vocês conheçam os conceitos e é importante que vocês usem, né, os conceitos químicos dentro dessa ciência. É isso aí, obrigado. Estou à disposição no campus da Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, a Escola Superior Luiz de Queiroz, e até a próxima.